Eu tenho certeza absoluta que todos vocês desejam que o lar de vocês sejam blindados, o lar de vocês sejam protegidos. Todos vocês desejam ser muito mais felizes do que o que vocês são agora. E o propósito dessa semana de oração é exatamente pedir a Deus que Deus proteja o lar de cada um de nós e que a nossa felicidade seja maior. Há uma pequena história, coloque aí boas-vindas. Há uma pequena história. Eu gostaria de contar essa história bem pequena para começar a programação assim, da mensagem desta noite. Porque tem boas-vindas. Há uma história para passar, mas está adiantado, passar no próximo. Ele foi para o final. Essa é a última slide. Não só tem isso mesmo? Então não copiam todos. Amanhã a gente passa essa pequena história. Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios. Capítulo número 10. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, ele deixa o seguinte conselho para nós: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Aqui tem um princípio: tudo que nós devemos fazer na vida, devemos fazer para a glória de quem? Do nosso Pai Celestial. Pode voltar para o primeiro slide. O tema de hoje é um tema um pouco para a sociedade que nós vemos, é um tema arcaico. Falar em namoro hoje é muito complicado, porque não existe mais namoro na sociedade que nós vemos. As pessoas conhecem e em seguida vai para o motel. Muitos de nós não tivemos o privilégio de ter sido educados dentro da Bíblia e não passamos também pelo namoro, mas Deus está hoje aqui conosco para reconstruir algumas ideias para o futuro das nossas famílias. Eu creio que muitos dos que estão aqui, que são casados, anos de casado, não tiveram a oportunidade de conhecer qual o plano de Deus para o início de uma família. Então, aqueles que são casados irão ter as informações hoje para ajudar os seus filhos, seus netos a serem mais felizes do que vocês. Então, o tema de hoje à noite serve para os jovens, solteiros, e serve para nós que somos casados, porque temos filhos ou teremos netos, para ajudar a eles construir uma família sólida e uma família também blindada para a felicidade presente e a felicidade futura. Então, diante da mensagem de hoje, do namoro blindado, no próximo slide, nós encontramos. Pode passar no próximo? Nós encontramos o seguinte tema, o texto que nós lemos de hoje: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória do nosso Pai Celestial. Pode passar no próximo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o casamento faz parte do plano divino, é uma necessidade humana. O ideal, a Bíblia deixa bem claro, não é bom que o homem esteja só. Deus fez o homem e não é bom que ele esteja só. Por outro lado, há uma grande promessa de Deus que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Há uma promessa de Deus para passar: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele viveu como solteiro. Pode passar nos 2 slides.
solteiro, ele escreveu no livro de Filipenses 4, verso 11 o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. O plano de Deus é que todos tivessem uma família, todos casassem. Mas isso está distante de uma realidade. Então tem muitos que irão ficar solteiros a vida toda. Então não se desespere se você é solteiro, se você está solteiro. Porque o apóstolo Paulo aprendeu a ser feliz como solteiro também. Então aqueles que estão solteiros não se desesperem. Tenha seu contato com Deus, sua comunhão com Deus. E Deus irá te ajudar a ser contente assim. Pode passar. Agora, nós temos no livro de Filipenses uma certeza. O apóstolo Paulo diz o seguinte: o meu Deus, segundo a riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se você é casado, Deus vai te abençoar, vai suprir as suas necessidades. Se você é solteiro, Deus está disposto a te abençoar e fazer você também uma pessoa feliz. Se você é noivo, Deus está disposto a abençoar o seu noivado. Se você é viúvo, Deus vai te abençoar na sua viuvez. Em qualquer uma da nossa necessidade, Deus está disposto a nos abençoar. Mas o projeto inicial de Deus para uma família foi as seguintes coisas. Está aí no livro de Gênesis, capítulo 2, verso número 24. Olha o que Deus escreveu para nós. Quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, mas fez a mulher por uma coisa bem simples. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois em uma só carne. Para que a pessoa forme uma família, para a pessoa formar um casamento, para a pessoa formar um lar, a pessoa precisa ter maturidade. E quando a pessoa não tiver maturidade para deixar pai e mãe, essa pessoa não pode formar uma família. Então, maturidade significa deixar pai e o quê? Mãe. Mas não só pai e mãe. A pessoa precisa ter maturidade física, o corpo da pessoa tem que estar pronto para formar uma família. Então, uma criança de 12, 13 anos não grávida não é o ideal para o seu corpo, nem fisicamente, nem emocionalmente. Então, para formar uma família, a pessoa tem que ter maturidade física, maturidade econômica, maturidade emocional e maturidade espiritual. Há um pensamento bem simples que diz que casa, que é casa, longe de casa. São poucas pessoas que casam e que vivem na casa dos pais ou na casa do sogro e que são felizes. A estatística diz que é muito pouco provável que uma pessoa que casa e mora com seus pais que sejam felizes. Há uma interferência muito grande porque a pessoa não tinha maturidade. Por outro lado, o namoro não deve queimar etapas. As etapas do namoro são importantes. A primeira etapa, a pessoa deve entender que o namoro não é sexo. O sexo no namoro é que vai dar. Uma outra coisa, afeta negativamente a amizade. E um terceiro ponto, quando a pessoa queima a etapa do namoro, ele traz sérias consequências espirituais. Então, nós temos que seguir os exemplos que o nosso Pai Celestial. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo número 24, verso número 3, e nós vamos encontrar aqui a experiência de um patriarca, e que serve para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos em Deus. Nessa experiência de Abraão com o casamento do seu filho, traz para nós que somos pais, para nós que temos filhos, para você jovem, como você se preparar para um casamento feliz. No capítulo 24 do Gênesis diz aqui: Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para o seu filho Isaque.
Encontraremos aqui nesse capítulo, que a maioria dos membros da igreja conhece a história, né? Abraão já estava ficando velho, seu filho já tinha seus 40 anos de idade, já estava pronto para se casar, e agora o pai providencia, né, meios para que o seu filho case e seja feliz. Graças a Deus que nenhum de vocês aqui passou por essa fase, né? Eu creio que ninguém está aqui que o pai, a mãe preparou um namorado, né, e preparou o seu casamento. Meus avós não. Meus avós, quando eram pequenos, os meus bisavós escolheram com quem eles iriam casar. E casaram, e viveram até o final da vida juntos. Não se separaram, apesar de ter sido escolhido pelos pais. Não é isso que eu estou querendo dizer hoje. Mas eu quero aproveitar desse texto bíblico, dessa história bíblica, e pegar alguns princípios para que os pais possam ensinar os seus filhos como ter um namoro saudável e formar uma família abençoada. E eu quero dizer para você, jovem, que é solteiro, para você fazer uma análise do seu namoro, se você está seguindo por esse caminho. Se você seguir os caminhos desse capítulo, dessa história bíblica, com certeza você vai ser feliz no seu namoro e no seu casamento. E o seu namoro será blindado, o namoro do seu filho também será um namoro blindado. O primeiro texto está no capítulo 24, verso 3. Abraão chama o seu servo, no verso número 2, e no verso 3 ele diz assim: não tomarás esposa para o meu filho da filha dos cananeus, entre os quais eu habito. Então, o primeiro ponto: a esposa para o seu filho não poderia ser uma pessoa que não cresce em Deus como ele queria. Então, uma pessoa que é batista tem que casar com um batista, para ir à mesma igreja, adorar a Deus na mesma igreja. Um católico tem que namorar com um católico e casar com um católico, para ir à missa no domingo, e à missa nos dias e participar da adoração a Deus. Um espírita deve casar com um espírita, para ter compatibilidade. Então, primeiro conselho, que não deveria tomar esposa para o filho da terra dos cananeus que não adorava a Deus. Segundo princípio, dizendo no verso 3, né? O jugo desigual leva ao fracasso espiritual. Existem muitas pessoas que começam a namorar com pessoas que não são da mesma fé. Dizem assim: eu vou namorar e vou evangelizar essa pessoa. Se existe um tipo de evangelismo que Deus comprova, é o namoro. Eu vou namorar com uma pessoa para salvar essa pessoa. Você salva a pessoa e depois você namora com ela. Primeiro você ganha para Cristo, para depois ganhar para você. Mas você não pode entrar no namoro pensando assim: eu vou namorar, trazer para a igreja, ou trazer para a minha fé, para que ele se salve. Então, Deus não aprova. Evangelismo no namoro é proibido por Deus. Eu tenho que fazer o evangelismo, e aí sim, depois que a pessoa entregou a vida a Cristo Jesus, eu posso até entregar meu coração para essa pessoa. Terceiro ponto que eu tenho nesse capítulo está no verso número 7. A importância de seres espirituais envolvidos no namoro. O servo de Abraão ficou preocupado: olha, eu vou viajar, e se a pessoa não quiser, como é que vai ser? Abraão conhecia Deus, e Abraão disse o seguinte: Deus enviará o seu anjo que há de preceder. Então, em todo namoro existe a presença dos anjos de Deus. E se você não convida a presença dos anjos de Deus para estar no seu namoro, automaticamente a presença do anjo inimigo vai estar. Nós vivemos num mundo onde há uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Ou estamos do lado dos anjos do Senhor, ou os anjos das trevas estarão do nosso lado. E Abraão traz claramente essa certeza quando fala para o seu servo: seres espirituais estão envolvidos. Anjos de Deus ou do inimigo envolvem-se ativamente. Se Deus é desprezado, Satanás e os espíritos maus são presentes. Se Deus é buscado, anjos do Senhor assumem a direção do namoro. Então eu desafio a cada um de nós que aqui estamos
a chamar sempre os anjos do Senhor, a estar presente aonde os nossos filhos estão namorando e aonde nós estamos também. Um outro lugar, uma outra coisa que eu aprendi nesse capítulo bíblico, nessa história de Abraão, é que existe um lugar certo para a pessoa namorar. A maioria das pessoas gostam de namorar em lugar escuro. Muitas vezes até paga ao menino para quebrar a lâmpada do poste para namorar num lugar mais escuro ainda. Mas olha o texto bíblico no capítulo 24, verso 13. O detalhe que nós encontramos, né? Eis que estou ao pé da fonte. O servo viajou, chegou agora perto do local onde ele deveria buscar a esposa para Isaac, e ele ora a Deus: olha, Senhor, eu estou aqui perto da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Então a pessoa não pode namorar em qualquer lugar. Muitas vezes a pessoa vai procurar um namorado, uma balada, vai procurar um namorado num lugar onde tem pessoas bebendo, um vazio. Então esse não é lá o lugar. Então lugar de entretenimento é de falsas impressões. Mas muitas vezes um bom namorado, uma boa namorada, a gente se encontra numa faculdade, nós encontramos no local de trabalho, e no lugar onde nós adoramos a Deus, nós temos a melhor chance de ter um bom casamento. Se a pessoa adora a Deus, então, nesse lugar onde tem uma adoração a Deus, provavelmente você vai encontrar uma boa namorada, um bom namorado. Então precisamos procurar esse lugar certo. Terceiro ponto, ou mais um ponto para o critério de escolha. Diz: a moça a quem eu disser, inclina-se no cântaro para que eu beba. E ela me responder: bebe, e darei ainda a beber aos teus cabelos. Então ele orou e pediu: Senhor, olha, eu vou fazer uma prova para ver se a moça é a que tu aprova ou não. Então ele colocou exatamente esse desafio. O critério correto para escolher uma namorada, um namorado, não pode ser só a beleza física, porque a beleza física pode ser enganadora. E o livro de Provérbios deixa claro sobre isso. É bom que namore com alguém agradável, simpático, né? Mas não só esse ponto. Segundo ponto, a pessoa muitas vezes casa pensando só na intelectualidade da pessoa, nos bens financeiros que a pessoa tem, e o livro de Provérbios deixa que isso pode ser um ponto, mas não deve ser o predominante. E por fim, diz aí, a disposição para o serviço foi o principal critério que esse servo de Abraão escolheu. Olha, se a moça que eu pedi água, me der água e descer água aos camelos, então a pessoa teria que servir água ao camelo, tinha que dar muita água, trabalhar muito água. Então não namore com uma pessoa preguiçosa. Não namore com uma pessoa preguiçosa. Uma outra coisa, se você conhecer uma moça, começar a namorar, um rapaz e começar a namorar, diga isso para os seus filhos também. E esse rapaz, essa moça trata mal os pais e não faz nada dentro de casa, é preguiçoso dentro de casa, fuja. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa preguiçosa. Conta uma história de que uma moça começou a namorar com um rapaz, o rapaz era muito bonito, estudava na escola pública. Então ele ia à escola de vez em quando, as suas notas eram pior possível. Ele não trabalhava. E o pai da moça disse: minha filha, você vai casar com esse rapaz, ele é preguiçoso, não trabalha. Ah, meu pai, ele é bonito, eu olho para ele e estica a barriga. A minha filha, ele não trabalha. Não, meu pai, só de olhar para ele, a minha barriga fica cheia. E ele escutou ela dizendo. E aí casou. E os amigos da moça, sabendo que ela iria passar fome, cada um deu uma cesta básica. E a casa ficou cheia de cesta básica. E passou um mês, 2 meses, a cesta foi acabando. E um dia ele estava sentado assistindo televisão, e a esposa estava lá na cozinha abrindo porta, abrindo alguma coisa, abrindo outra. E ele sentado lá no sofá perguntou: o que é que você está procurando, mulher? Ah, estou procurando comida. Olha para mim e enche a barriga. Aí
pessoa trata mal o pai e a mãe, não vai lhe tratar bem depois que casar. Tenha certeza disso. Nesse capítulo da Bíblia, nós encontramos mais um outro ponto para nosso pensamento. No verso número 28, nós encontramos aí as seguintes palavras: e a moça correu e contou aos de casa, da casa de sua mãe, todas essas coisas. Depois que o servo viu a moça, que a moça serviu, ele contou a sua missão, que ele vinha buscar uma esposa para o seu senhor. E dizem que a moça saiu correndo, chegou em casa e avisou a todo mundo. Então eu aprendo nesse verso da Bíblia que o namoro deve ser um namoro público. Todo mundo tem que saber. Essa história da pessoa namorar e ninguém saber não dá certo. Então o rapaz começa a namorar com a moça e diz: olha, você não pode falar a ninguém que eu namoro contigo. É porque geralmente ele tem mais duas ou três. Então tenha cuidado com o namoro escondido. O namoro deve ser aberto, todas as pessoas devem saber. Por isso que o texto da Bíblia deixa muito claro que a moça correu e contou todos da casa de sua mãe, todas as coisas que tinham acontecido. Mas um outro princípio que eu aprendo nesse texto da Bíblia está no verso 23. Agora o servo vai até a casa dele, orando e jejuando. Porque eu não tive direito de escolher quem foi meus pais, eu não tive direito de escolher qual a cor da minha pele, eu não tive direito de escolher a cor dos meus olhos, eu não tive direito de escolher a cor do meu cabelo, eu não tive direito de escolher o meu nome, mas com quem eu deveria passar o resto da vida, eu escolhi. E cada ser humano tem o direito de escolher com quem vai passar o resto da vida. Então, se eu peço orientação divina, se eu oro, e se eu peço uma prova de Deus, amanhã, quando a minha família tiver crise, eu e minha esposa tiver crise, eu tenho certeza que Deus aprovou. Eu estudava teologia, namorava com a minha esposa, e com um colega que ficou importante em Canavieiras. E nós hoje tomamos o propósito de orar 30 dias, de manhã, meio-dia e de noite, para saber se Deus aprovava o nosso namoro. E se Deus aprovava, com quem nós queríamos casar. 30 dias orando. E nós pedimos uma prova bem simples. E quando eu cheguei em Salvador, Deus respondeu positivamente. E Deus respondeu para o meu colega de uma maneira negativa. Hoje meu colega é casado, muito feliz com a esposa, tem 2 filhos de uma maneira maravilhosa e é muito feliz com os filhos também. Então quando a gente ora, Deus responde. Então eu tenho crise com minha esposa. De vez em quando, todo casamento tem crise, aí tem desencontro de ideias. Mas eu olho para trás e digo: Senhor, estou aprovando o casamento, então agora me dê condições de eu suportar minha esposa e ela me suportar também. Porque na realidade o casamento é suportar o outro. Porque o amor faz com que a gente suporte com amor e com felicidade o outro, os defeitos do outro, que a gente casa com defeitos. Ninguém casa com pessoa perfeita, porque nessa terra não existe perfeição, nenhum de nós somos perfeitos. E eu digo muitas vezes: a minha esposa já se casou comigo pelo menos 5 vezes, então cheio de defeito eu sou, então ela me perdoa e a gente recomeça tudo de novo. Então o casamento precisa, a pessoa que casa, ter a certeza de que Deus aprova. Outro ponto é a oração. Nós precisamos orar. Enquanto o servo estava viajando para buscar sua esposa, Isaac saiu para meditar no campo, diz o verso 63, está aí na Bíblia, no verso 63, diz o seguinte: saía Isaac a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinha os camelos. Então, se você está namorando, ore. Se você pretende namorar, ore. Busque a Deus. Porque se foi Ele que fez o homem, se foi Ele que fez a mulher, se foi Ele que fez o casamento, Ele é especialista em resolver tudo o que nós queremos. Então, Isaac saiu a orar e meditar no campo. Ele orou. Tá? E ele traz para nós, olha o que Ellen G. White diz:
No livro do Adventista, página 71. Se um homem e uma mulher têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensar em dar esse passo. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará a vossa vida tanto neste mundo como em que mundo? No mundo futuro. Então, se você, antes de namorar, orava 2 vezes, quando você pensar em namorar, comece a orar 4 vezes. Esse é o conselho do Espírito Santo, não é não. Quer ser feliz no namoro? Ore. Uma outra coisa, a oração a 2 deve fazer parte do namoro. Namoro sem oração vai ter um casamento que a oração não tem valor. Namoro sem culto, haverá um casamento também o quê? Sem culto. No início da mensagem dessa noite, nós tivemos aqui um casal de irmãos. Para algumas pessoas foi estranho, dizendo 4 horas da manhã, de madrugada, cantando hino de madrugada. Mas cada dia você vai ver um casal aqui fazendo um culto de manhã. Pergunta, demorou esse culto? Foi demorado o culto? É esse culto que Deus quer que você faça com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Todo dia de manhã cedo, pegar uma meditação, ler, orar e enfrentar a vida do dia. Não precisa fazer um culto de 1 hora, nem de 2 horas. Faça um culto de 2 minutos. Se você fizer um culto de 2 minutos cada manhã, Deus vai te abençoar mais do que se você fizer. Agora, se a pessoa no namoro ora, os 2 namorados oram, se os namorados vêm para a igreja, se eles fazem culto, quando casar vai ser fácil, já está acostumado. Fazem parte da sua vida diária. Um outro ponto que eu aprendi nesse capítulo é a questão da decência como um princípio do reino de Deus. A Bíblia diz que quando a noiva estava se aproximando e viu Isaac no campo, ela perguntou ao servo: quem é aquele homem? E a resposta foi: é o meu Senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e fez o quê? Segurou. Nós vemos na sociedade que mostrar o corpo é a coisa mais importante. Deus nos fez vestido com a glória dele. Quando os nossos primeiros pais pecaram, perderam a glória de Deus, fizeram roupas de folha, Deus não aceitou. E Deus pegou agora um cordeiro, tirou a pele e vestiu a Daniel. A roupa foi feita para cobrir o corpo e não para mostrar o corpo. O objetivo da roupa é mostrar o corpo, é cobrir o corpo, não mostrar. E aqui nós encontramos que a noiva, ela pega o véu e se cobre. Então, o namoro expõe ideia de sentimentos e não o corpo. É época de cobrir o corpo. A roupa para cobrir, não para revelar. Então nós encontramos pessoas que mostram o corpo todo. E aí quando casa não tem mais novidade. Tinha uma moça que começou a namorar com um rapaz da igreja, o rapaz era cristão, a moça também cristã. E o rapaz chegou para a moça e disse que ia terminar o namoro. A moça perguntou por quê? Ah, você é mais fria do que um bloco de gelo. Ela disse: agora eu sou mais fria do que um bloco de gelo, mas quando você me levar ao altar e casar comigo, eu vou ser mais quente do que o sol do meio-dia. Tem que ser assim. Então a moça, nós que somos pais, temos que ensinar a decência aos nossos filhos. Não é fácil. Eu tenho 2 meninas em casa. Eu tenho uma mais danadinha e a outra mais calma. E eu tenho que estar no pé, desde cedo. Agora uma criança com 2, 3, 4, 5 anos só veste pinçada. Só veste roupa transparente. Cresce e vai querer vestir o quê? Esse tipo de roupa. Não vai adiantar agora você
você, uma criança, uma jovem com 15, 16 anos, você mandar vestir uma roupa para cobrir o corpo. Se a infância toda foi com roupa descoberta. Quanto de vocês se sentem mal quando você está andando na rua ou na estrada, para um homem, o carro sai, pega o pinto, bota lá fora e começa a mijar? Você se sente bem? Eu não me sinto. Principalmente se minha mulher e meus filhos estão dentro do carro. Por que esse homem faz isso? Porque ele foi criado nu. O pai e a mãe deixavam nu na infância, passou aí 2, 3, 4, 5 anos, vocês andam tudo dentro de casa na rua. Então ele não tem vergonha, ele acha que ele está no nu, é normal, ele ficar no carro, na estrada, na rua, faz xixi no poste, faz xixi, porque ele acha que não tem problema nenhum. Porque ele foi criado com seu senso de nascença. Então cabe a nós que somos pais, educar os nossos filhos com nascença. E que a roupa é para cobrir o corpo, não para mostrar o corpo. Então nós encontramos nesse texto bíblico de que quando Rebeca pega e se cobre com o véu, de que o corpo é para ser coberto e não para ser mostrado. Agora, você deve cobrir o corpo até o casamento. Depois que casou, aí tudo bem. Eu fui trabalhar num distrito há 23 anos atrás e tinha passado uma pessoa que não conhecia muito a Bíblia. Ele dizia que conhecia, mas não conhecia. E ele fez lá um encontro de famílias e ele disse para as irmãs que era pecado as irmãs vestir baby doll, short doll e tal, que Deus podia voltar à noite, né? E aí a pessoa não estava pronta, né? E aí algumas irmãs estavam dormindo de roupa, né? Alguns irmãos vestindo paletó para dormir de paletó, porque se Cristo voltasse, né? Já estava pronto e para o céu. E aí eu chego agora com um conhecimento um pouco mais da Bíblia, de profecia, e aí no outro encontro eu falando sobre a importância da mulher seduzir o marido, de vestir uma roupa para... Aí minha irmã levantou, pastor, é pecado vestir bebidão? Eu digo, é pecado vestir bebidão e andar na rua. Mas da porta da sua casa para dentro, vista bebidão para seu marido ficar olhando a mulher nas ruas. Então, casou o marido, a mulher pode vestir bebidão, nadador, fica à vontade. Agora, namorado, biblicamente, diz aí que é para cobrir o corpo e não para mostrar. Existe uma equação aí, né? É uma equação perversa. A exposição do corpo mais o que incentiva o contato físico. Então, muitas vezes, uma pessoa está casando fora da época porque expôs demais o corpo. E essa exposição do corpo levou a pessoa simplesmente a casar e a perda da identidade emocional. Então é importante que a pessoa perceba que precisamos de intimidade emocional desenvolvida. Então, quanto menor a ênfase ao contato físico, teremos mais diálogos, atividades conjugais não sexuais e também a revelação de ideias e de opiniões. E por fim, eu quero terminar com esse texto bíblico que está no livro de Romanos, capítulo 12, versos de 1 e 2. Eu quero convidar todos a abrir a palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo escreve a carta ao livro de Romanos, deixa para nós esse conselho. Romanos, capítulo 12, diz o seguinte: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O vosso culto racional. Esse é o plano de Deus para o namoro. Esse é o plano de Deus para nós ensinarmos os nossos filhos. Eu sei que muitos de nós já temos filhos já crescidos e que nós não ensinamos esses princípios bíblicos. Então, ore para que Deus possa ajudá-los a escolher uma pessoa apropriada para a felicidade dele no futuro. Mas nunca é tarde para você passar alguns princípios. Nunca é tarde. O namoro ainda é importante para a felicidade do casamento. Ainda é importante. Nós precisamos aprender a namorar. E eu quero dizer aos casados, que eu vou conversar daqui a pouco, a importância do namoro. A maioria das pessoas casam e pensam que o namoro acabou.
mas o namoro começa exatamente quando a pessoa casa. Que Deus abençoe a todos e que a sua família possa ser blindada pelo Senhor, e que de uma maneira especial, que cada jovem que aqui está presente possa ter um namoro blindado para viver eternamente no céu, ao lado do seu futuro esposo, da sua futura esposa. E que cada pai que aqui está ajude aos seus filhos a fazer uma boa escolha. Eu quero dizer o seguinte: quando eu trabalhei em Itamaraju, eu viajava muito de Itamaraju para Salvador, eu ia muito atrás de caminhão, e eu sempre leio as frases que tem atrás do fundo do caminhão. De vez em quando tem frases interessantes, e eu li uma frase que eu jamais esqueci. A frase dizia o seguinte: seja pai dos seus filhos antes que um traficante o adote. Foi a melhor frase que eu já vi na minha vida. Ame o seu filho. Seja pai dos seus filhos. Não tenha medo de dizer ao seu filho assim: seja cafona, seja careta, mas seja feliz. Eu ando em Salvador, existem muitos grupos de pessoas, de jovens, que andam diferentes e não têm vergonha. Eu vejo um grupo de pessoas que andam todo tatuado, de cima a baixo do corpo, tatuado o corpo todo, e não tem vergonha de andar tatuados. Conheço outros grupos de jovens que colocam pinças em toda parte do corpo e anda pela rua e não tem vergonha. Existe um grupo que eu não sei falar muito bem o nome desse grupo, que é todo de preto, né? Cabelo preto, roupa preta, um sol do meio-dia, né? Todo preto, e não tem vergonha de andar. Eu quero dizer aos meus jovens que estão presentes: não tem vergonha de ser crente, não. Não tem vergonha de ser crente. Se eles não têm vergonha de andar todo pintado, não tem vergonha de andar com pinça, não tem vergonha de andar de preto, por que você vai ter vergonha de ser crente? Não tenha vergonha quando alguém me chama de quadrado, cafona. Não tenha vergonha disso. Assuma: eu sou quadrado, mas sou feliz. É melhor ser quadrado e subir para o céu do que ser redondo e descer com o fogo de Malaquias, né? Não é melhor? Muito melhor. É melhor ser quadrado e subir para o céu do que ser redondo e ser queimado pelo fogo, né? Quando o diabo e os seus anjos vão ser queimados, Deus não quer me queimar. É melhor você ser quadrado. Eu tive um momento numa igreja que eu acordei em Salvador, uma jovem que entrou na faculdade, e quando descobriram que ela era uma moça pura e ainda não tinha tido relações sexuais, os colegas da faculdade tratavam ela como uma leprosa. E deram jeito nela, ninguém queria que ela fizesse parte dos grupos, porque ela era uma moça pura. Ela era rejeitada pelo grupo da sala dela. E ela se sentiu tão mal, que aí no meio do semestre teve um feriado prolongado, e ela chegou numa segunda-feira na sala de aula e ela mentiu, dizendo que tinha viajado com o namorado, que tinha tido uma transa com o namorado, e tal, e pronto. Todo mundo abraçou, ela passou a ser igreja por todo mundo. Mas ela não teve paz durante todo o restante do curso. E ela me procurou, por exemplo: pastor, menti, e agora eu sou tratada como elas. Eu fui aceita pelo grupo, mas eu me sinto muito mal. Não tenha vergonha de ser casado. Meu jovem, não tenha vergonha de ser considerado quadrado. Seja muito claro, meu querido pai, você que tem filhos, não tenha vergonha de ser filho, não tenha vergonha de ser quadrado, não. Assuma que você é quadrado, mas é você feliz. Porque as pessoas aí fora são redondos, né? Mas não são felizes, não. As pessoas estão casando, o casamento está terminando com 2, 3 meses. E muitas vezes a pessoa casa, tem 2, 3 filhos e se separa. Isso não quer dizer que na igreja não tem separação. Tem pessoas na igreja também que estão se separando. Mas sabe que as pessoas estão... Se alguém casou sem seguir nada disso que eu falei aqui, não se preocupe, Deus conserta o seu casamento. Deus é especialista em consertar tudo aquilo que está curto. Quando Cristo Jesus esteve aqui na terra, todos os paralíticos Ele curou. Todos os cegos Ele curou. Se você casou cego, não se preocupe, Deus cura você. Você vai enxergar as coisas boas do seu marido e da sua esposa. Se você tem algum filho que você não soube criar, ore a Deus, Deus vai lhe dar sabedoria.
E seu filho vai ser feliz no casamento também. Confie em Deus, porque Deus é especialista. Meu desejo é que durante a semana você possa brindar o seu casamento, você possa brindar a sua família, que você possa brindar os seus filhos, porque esse é o plano de Deus para a minha família e para a sua família. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino oficial da Semana da Família, é Corpo em Família.